Olá! Vamos então começar a nossa terceira aula de extração de dados da PNAD usando o Stata. Eu vou direto ao ponto. Eu vou usar do File para fazer essa aula hoje. Se você se sentir perdido em algum momento dessa aula, eu recomendo que assista as duas anteriores. Os materiais relativos a do Files que eu vou usar hoje são todos disponibilizados na pasta do Drive do curso. Então, vamos dar prosseguimento. O comando que eu vou utilizar. Deixa eu aumentar a pasta aqui. Pasta, edit, preferences. O comando que a gente vai utilizar para fazer uma filtragem de dados, aquele arquivo TXT que a gente conheceu na primeira aula, vai ser o infix. Para utilizar o infix, que é o nosso comando de filtragem, como eu acabei de falar, a gente precisa do dicionário. Por quê? O dicionário vai me dizer o exato endereço da variável dentro do arquivo TXT. Eu expliquei tudo isso na primeira aula, se você não estiver se recordando, assista novamente. Vamos começar o primeiro exemplo de como usar o comando infix. Eu já tenho tudo aqui digitado, mas eu explico passo a passo. Esse comando clear aqui, eu só usei ele para caso eu tivesse alguma outra coisa aberta aqui na base, ele ia imediatamente limpar tudo que tivesse dentro do Stata. Por quê? O infix só pode ser feito quando o Stata estiver completamente vazio. Se eu já tiver uma base de dados aberta aqui, eu não vou conseguir executar esse comando. Então, dei o clear, posso começar o infix. Eu vou querer, para esse exemplo, fazer a filtragem de 4 variáveis. A variável ano, a variável trimestre, a variável UF e a variável município. Tudo bem? Aliás, a variável se é capital. Então, vamos ao comando. O comando é o comando infix. E eu digo para o Stata necessariamente nessa ordem. Infix a variável que eu quero, o nome da variável que eu vou dar. Eu poderia chamar qualquer outro nome aqui, poderia ser infix abóbora. Ele não sabe, aliás, abóbora. Podia ser infix abóbora. Ele não sabe a diferença, sou eu quem estou dando esse nome. Infix, aqui eu vou chamar essa variável de ano. Eu vou no meu dicionário e vou localizar onde que está o ano na minha base. O dicionário está me dizendo que o ano é uma variável que começa na posição 1, tem tamanho 4, ou seja, ela começa na posição 1 e termina na posição 4. Então eu vim aqui e falei, filtra para mim essa variável que eu vou chamar ano e ela fica nesse intervalo, nessa posição. A mesma coisa para trimestre, filtra para mim essa variável que eu vou chamar de trimestre e em que posição que ela está. Venho aqui no dicionário, ela está na posição 5, ela tem tamanho 1, então ela começa e se encerra na posição 5. A UF, ela começa na posição 6, ela tem 2 tamanhos, então ela começa na 6, ela termina na 7. Então, o F que vai estar na posição 6 e 7. E aquela de município, capital, ou capital, que está na posição 8 e 9. Como eu sei disso? De novo, porque eu fui no meu dicionário, eu vim aqui no município da capital, observei que a variável município da capital começa na posição 8, tem tamanho 2, então ela começa no 8 e termina no 9. Repara que é sempre importante observar essa questão do tamanho. Aonde começa já conta como uma casa. Por exemplo, aqui no trimestre, ela tem tamanho 1, então ela começou na 5, o tamanho dela é 1, então a posição dela vai ser 5. Vou executar isso aqui. Aliás, antes de executar, faltou o final do comando. Eu estou dizendo pro Stata, infix, ou seja, filtre
essas variáveis, que eu já disse em quais posições elas estão, mas elas estão em quais posições do arquivo. O Stata precisa saber exatamente de qual arquivo ela vai retirar essas informações. E a segunda parte do comando é exatamente a que me diz isso, aonde é que está esse arquivo. Então, using, ou seja, faça essa filtragem usando esse arquivo. Esse arquivo, o que vai ser esse arquivo? Vai ser o endereço exato aonde está a sua base de dados dentro do seu computador, entre aspas. Então, eu coloco lá as aspas, eu venho aqui na minha pasta onde está a PNAD, eu copio esse endereço, aí eu coloco uma barra, né? E copio o nome do arquivo. Até aqui é o endereço da pasta e barra o nome do arquivo onde ele vai pescar. Todas essas informações. Essa outra parte aqui é salvar o comando. Salvar essa base de dados. Eu filtrei e aí eu quero salvar isso. Eu posso, tanto depois que eu tiver a base filtrada, dar um save, escolher o local, quanto deixar salvo no do file. Eu prefiro sempre fazer as coisas no do file, porque a qualquer momento que eu precisar filtrar essa base, se eu localizar um erro, se por exemplo eu descobrir eventualmente numa atualização da PNAD que o trimestre agora não está na posição 5, ele está na posição 7, eu posso só vir aqui, mudar, executar novamente o do file e tudo vai correr perfeitamente bem, entende? Então, vou deixar tudo como estava no começo, selecionar tudo, Ctrl D. Vai demorar um pouquinho, mas olha só, já temos a nossa base de dados formada. Eu posso salvar vindo aqui, bem aqui no endereço, escolher uma pasta, um ficheiro, e salvar em qualquer lugar essa base. Dar um nome para ela, né? Então, eu vou chamar de exemplo aula 3. Uma coisa importante para ensinar para vocês. Eu posso copiar esse comando aqui, dando um Ctrl C, Ctrl V, direto aqui no meu do file. Então, eu copiei agora, toda vez que houver uma mudança na PNAD, como eu tinha dito antes, eu posso despreocupadamente vir aqui, mudar os endereços da filtragem e salvar com o mesmo nome, em cima da mesma base, fazer um replace. Por isso que tem essa opção replace. Se eu tirar isso aqui e tentar salvar de novo, vai dar aquele aviso de já tem um arquivo aqui. Esse aqui vai basicamente responder aquela pergunta típica do Windows. Você deseja substituir o arquivo na pasta local? Esse replace aqui está dizendo que sim, eu desejo substituir. Se eu retirar o replace, aí eu preciso tomar sempre o cuidado de ir dando nomes diferentes para os meus arquivos. Lembrando que o nome que eu dei foi esse aqui, o .dta é essencial, que está dizendo que você está salvando no formato de base de dados do Stata. Agora que a gente já viu um exemplo simplificado de como fazer um infix, eu vou mostrar uma versão muito mais longa desse comando. Para isso, lembre sempre que antes de dar o infix, eu preciso de estar com a minha base de dados ou com o meu Stata completamente limpo. Então eu dou clear. Vou abrir aqui um novo do file, que está na pasta da aula 3 e também foi disponibilizado para vocês. Olha só, eu já tenho aqui tudo pronto. Eu já tenho o meu comando que limpa a base, então se eu não tivesse dado clear anteriormente não teria problema. Um comando que ele só é necessário para quem tem Stata 10. Para vocês que têm o 14 e não quiser executar essa linha, basta apertar o asterisco que ele se transforma em comentário. Tem várias formas de você fazer comentário. Pelo próprio do file você consegue entender isso. Set more off.
porque o Stata, ele tem uma mania de, por exemplo, se ele tá executando o comando, ele vem te mostrando o que ele tá fazendo. E ele chega aqui e ele vai parar, ele não vai continuar scrollando, sabe? Aí esse set more off não deixa ele travar ao longo desse processo. DP, quer dizer que você está trocando vírgulas por ponto e trazendo para o padrão brasileiro. Isso ajuda bastante na hora de copiar as tabelas finais para o Excel, porque o Excel usa pontos e pontos para dividir milhares e vírgulas para dividir casas decimais. O Stata é o inverso, porque é um software norte-americano. Aqui um exemplo do infix, só que dessa vez eu estou pescando todas as variáveis da PNAD. Eu usei o dicionário e aqui, no final das contas, esse comando completo que termina aqui e termina e começa aqui no nosso dinfix, esse comando inteiro, ele tem todos esses endereços já colocados da PNAD. Lembrando que isso aqui é esporadicamente atualizado pelo IBGE, então de vez em quando, se você baixar uma nova base, você vai precisar atualizar esses endereços todos. Mas no meu caso, para minha base e para a base que vocês vão ter aí, eu acredito que entre o dia que eu estou fazendo essa aula e o dia que eu vou conseguir entregá-las para você, não vai ter uma atualização das bases da PNAD, esse infix pode ser utilizado sem maiores preocupações, tudo bem? Reexplicando o comando, ou aliás, explicando os elementos novos desse comando, quando eu uso o do file, a gente até agora viu que todos os comandos começam e terminam na mesma linha. Tudo que a gente fez até agora usando o do file, o comando começou e ele terminou na mesma linha. Mas repara que se eu for fazer isso aqui, desse jeito aqui, em uma única linha, para toda a minha base de dados da PNAD, essa linha vai ficar infinita. Vai ser impossível analisar isso depois. Então, eu uso esse recurso aqui, que é o hashtag D, ou o jogo da velha D, ponto e vírgula, que vai me dizer, olha, Stata, a partir de agora, um comando ele vai começar e só vai terminar quando eu disser que terminou. Então aqui o meu comando infix começa e ele só termina independentemente da linha aonde eu disser que terminou. E aonde eu digo que para ele que ele terminou, aonde e como, bem aqui, depois do using, que a gente já viu que é necessário, que é onde ele vai pescar as informações com um ponto e vírgula. Então, de agora em diante, todo comando que eu usar, ele só vai terminar quando tiver um ponto e vírgula no final. Isso ajuda bastante na organização dos dados, ou melhor, na organização do seu file. Como eu disse, organização é importante, porque quando você vai trabalhar com mais de uma pessoa, ou quando você pega um arquivo que você não está trabalhando com ele há muito tempo, você está mais organizado. Quanto mais organizado, mais fácil de entender o que está acontecendo ali. E como é que eu faço para encerrar esse comando que me disse que agora tudo para voltar, né? Como eu faço para voltar a ter os comandos só em uma linha só? Eu tenho que encerrar o comando do hashtag D, ponto e vírgula. E eu encerro com essa informação aqui, hashtag D, CR, ponto e vírgula. Então, de agora em diante, os comandos voltam a funcionar normalmente, linha por linha. Nesse mesmo do file, eu também adicionei uma série de comandos label variáveis, que foi aquilo que eu já ensinei na última aula. Eu já ensinei a usar esse comando na última aula. Se você não se lembra, recomendo que reveja a aula. E o que eu estou fazendo aqui eu usei como nome de variáveis o código da variável da PNAD. E como label, essa descrição da variável. É claro que não vai estar 100% perfeito, porque algumas labels são muito grandes para serem colocadas inteiras aqui. Senão não adianta nada, né? Para ver que algumas aqui já estão bem grandinhas. Então, para começo de conversa, esse do file tem mais coisas, mas eu vou selecionar aqui e rodar tudo isso que eu já expliquei. Até o
até as etiquetas das variáveis. Esse compress é para reduzir o tamanho da base, senão ela fica gigantesca. E o meu comando de salvar já está aqui, como eu expliquei, que se monta agora há pouco. Ctrl D, ou aqui nesse run, e eu posso aguardar alguns minutinhos, dependendo do poder de processamento da sua máquina, vai demorar mais ou menos. Enquanto isso, a gente pode ir vendo umas outras coisas que eu deixei aqui na base. Aqui não tem nenhum ensinamento novo, mas são algumas, usando todos aqueles comandos que eu já ensinei antes, algumas configurações, algumas edições que de cara podem ser muito úteis para qualquer análise usando a PNAD, ok? Essa aqui vai fazer o que? Esse bloco de comandos aqui serve, por exemplo, a PNAD ela é domiciliar. Pode ser que ela localize pessoas que, na verdade, moram naquela casa, mas você está interessado em analisar uma família, mas não um... Você está interessado em analisar a família, mas não está interessado em morar, em analisar, eventualmente, outras pessoas que moram no domicílio. Isso aqui apaga essas pessoas que não fazem parte dessa família. Todo esse conjunto daqui até aqui, ele vai me informar se aquela pessoa está morando num domicílio que tem uma pessoa menor de idade. Menor de 10 anos de idade, aliás. Isso aqui é útil, por exemplo, se você quiser analisar a inserção do mercado de trabalho da mulher, a diferença de ter um filho ou não. Não é exatamente ter um filho, mas é a proxy mais próxima que nós temos disso. Identificar quem trabalha. Esse conjunto aqui também está criando uma variável de população economicamente ativa, dividida em desocupado, ocupado e inativo. Então, isso aqui serve para localizar quem está no mercado de trabalho. Isso aqui gera uma outra variável, ocupado, desocupado, que é baseada nessa daqui. Recodificações pessoais. Basicamente eu estou renomeando variáveis que eu sei que eu vou usar com frequência, criando etiquetas para variáveis que eu também sei que eu vou usar com frequência. Mais etiquetas. Se houver alguma parte que eu não quero que rode nesse comando todo, o que eu posso fazer? Como eu já expliquei no próprio do file da aula 2, eu posso vir aqui ou apagar isso aqui, né? Eu venho cá e dou um delete. Ou eu posso vir aqui e colocar um asterístico que vai transformar tudo isso em comentário. Um comentário não é executado. Então vamos ver se o stata terminou. Olha só, ele terminou. A minha base de dados já está aqui. Rodou até aquele ponto em que eu pedi para ele rodar. Se eu for no meu arquivo, ele já foi salvo, porque eu já dei o comando para ele salvar. Sempre atenção nesses comandos de salvamento ou de using para colocar o nome correto dos arquivos e o endereço correto dos arquivos. Isso muda para cada computador. Isso sempre vai mudar. Se eu quiser executar esse grupo aqui, eu posso só dar o Ctrl D. Ele já faz tudo. Já está pronto. Já tem uma variável que está me dizendo... Eu já tenho uma variável que está me dizendo que existe menores de dados na casa de determinada pessoa. Essas são apenas algumas edições úteis. Existem muitas outras que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Antes de passarmos para a próxima aula, eu queria deixar aqui uma observação muito importante para qualquer análise descritiva que vocês forem fazer. Aqui, ó, set more off, é importante por causa disso. A pesquisa nacional por amostra de domicílio, como diz o próprio nome, é uma amostragem. Uma amostra é uma amostra. Uma amostra não é uma população. Mas é possível, aplicando certas medidas estatísticas, você faça inferências
da amostra para a população. O que é isso? Você pode conseguir informações sobre uma população usando uma amostra. Se eu pedir aqui um gen, ou melhor, eu acabei de fazer tudo aqui, né? Eu já criei uma variável chamada sexo, tá aqui embaixo. Se eu pedir um tab sexo, essas informações que aparecem para mim não são informações da população, são informações a respeito da amostra. Elas não são informações sobre a população. Para que eu obtenha as informações sobre a população, eu preciso aplicar um peso. Se você não sabe o que é peso, no próprio do file eu já coloquei aqui um link para uma coisa para um artiguinho na internet que explica brevemente o que é e para que serve um peso, melhor do que eu. Eu preciso usar o peso, então eu vou colocar o comando desse jeito. Ao invés de apenas tab sexo, eu vou digitar tab sexo, abre colchetes e W, que é o tipo de peso que eu vou usar, peso, que é a variável. Aliás, é peso P, né? Então, stata, faz aqui uma tabulação do sexo para mim, mas eu quero que você use como peso essa variável peso P, que é o peso da pessoa. Tem o peso do domicílio também. Mas nesse caso, que eu estou analisando pessoas, eu quero saber o peso da pessoa. Observa a diferença. Aqui eu tinha 250 mil pessoas. Agora eu tenho 109 milhões. Repara que de uma amostra de 500 mil de pessoas, agora eu tenho uma inferência usada através do peso para toda a população brasileira. Repara que os percentis, eles não são exatamente iguais. Eles mudam ligeiramente, mas eles mudam. Então, se você ter uma análise bem mais confiável, é sempre importante usar o peso. Então, como eu disse, na próxima aula a gente continua aprendendo essas transformações úteis, aprenderemos a localizar o tipo de ocupação, se formal ou informal, e a área em que a pessoa atua, aprenderemos a fazer a união de várias PNADs num arquivo só, e se der tempo também aprenderemos a lidar com deflatores, pelo menos superficialmente. Por hoje é só, até a próxima!